No primeiro versículo seu: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Quando você faz uma coisa, você tem que honrar os seus compromissos. A primeira fala aqui dele é isso. Mas vamos mais para frente. Tudo que ele nos disse aqui é pecado. Você pode depois estar lendo, se você não leu, lê esse capítulo. Mas eu quero chegar aqui na frente, aonde nós lemos, que esta palavra está falando conosco. Estas 6 coisas que aborrecem o Senhor, que é olhos altivos, língua mentirosa, Irmãos, a língua diz na Bíblia que ela abençoa, mas ela também amaldiçoa. Ela é bênção e maldição na vida daquele que não controla esse membro tão pequeno, mas tão poderoso. E nós vemos muitos e muitas pessoas, crentes que não crentes, mães falando coisa que não deve ao seu filho, ao seu esposo, esposa falando ao seu esposo. Então nós devemos vigiar, porque o poder da palavra, o poder da língua é muito grande. E muitas das vezes nós estamos talvez amaldiçoando o nosso filho, amaldiçoando a nossa esposa, amaldiçoando o nosso esposo, o nosso vizinho, o nosso amigo. Ela é para tudo, meus irmãos. E o crente, o cristão, o servo do Senhor, ele tem por obrigação a vigiar. Porque a palavra diz para mim e para você: vigiar e orar. Porque eu posso até orar, eu posso orar dia e noite, mas se eu não vigiar, eu não vou ter controle das minhas coisas, eu não vou saber controlar a minha língua. Então eu tenho que vigiar as palavras que eu falo, dentro da minha casa, no meu serviço, no meu trabalho, aonde eu for, eu tenho que ser vigilante com a minha palavra, com a minha língua, porque senão eu vou proferir coisas que afetam a outros, a minha esposa, não só a família, aos irmãos da igreja, aos amigos lá de fora, porque nós devemos não fazer exceção de pessoas. Nós não devemos andar junto com o que anda no pecado, mas nós devemos orar a Deus, respeitá-los e ter a consideração e educação com qualquer um. Glória a Deus, aleluia. Não é só as coisas que fala, certas coisas que talvez a Bíblia não relata, o cristão não leva a sério, mas tem que levar a sério, porque a palavra diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo nos convém. É verdade, meu Deus, aleluia. Muitas vezes você leva para um lado e fala: mas eu nunca vi falar na Bíblia que isso é pecado, eu posso fazer. Não. Cuidado que o diabo, ele quer te derrubar, ele quer tirar você da igreja, ele quer tirar você do caminho certo, e ele não vem e não te empurra de uma vez para você cair, não. Ele vai jogando, ele vai dando oportunidade, ele vai abrindo brecha, e se você der brecha, ele entra. Então é nessas coisas pequenas que devemos estar atento ao inimigo, porque o inimigo está tudo. Ele usa de todas as formas para tirar eu e você do caminho do Senhor. Porque quando nós estávamos mergulhados no meio do pecado, ele não tinha muita preocupação. Mas o dia que você resolveu aceitar Jesus, transformar a sua vida e viver para servir a Deus como tem que ser servido, aí ele preocupa. Aí ele quer achar o defeito, aí ele quer achar uma brecha para poder tirar do caminho. E aí é onde que vai a vigilância. Primeiramente, na língua, e língua mentirosa. A mentira nós sabemos que é o pai da mentira. É quem, meus irmãos? O pai da mentira é o diabo. Muitas das vezes a gente pensa que uma mentirinha pequena não vai fazer mal, um enganozinho pequeno não vai fazer mal. Esse engano e essa mentira pode te levar para o inferno, porque é um pecado. E para quem conhece a palavra do Senhor sabe que pecado não entra no céu. Não entra no céu. Nós devemos, irmão, mas você não peca. Às vezes você peca, mas você tem um advogado fiel, que você tem que se arrepender, se humilhar, como aquele povo que foi dito aqui agora mesmo, povo de Nínive. Quando Jesus falou, Deus falou que ia destruir, se eles não arrependessem dos seus pecados, todos
Todos os moradores daquela cidade se humilhou diante de Deus, vestido de pano de saco, e se arrependeram de seus pecados. Glória a Deus, aleluia. Deus perdoou, né? Mas nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Para eles teve tempo, e para nós ainda está tendo tempo. De nós, o que nós precisar se arrepender diante de Deus, nós não podemos deixar para amanhã. Nós temos que fazer isso hoje, porque o hoje pertence a nós. Nós sabemos até agora que estamos vivos, mas a partir de poucos segundos nós não somos donos da nossa vida. É Deus que está no controle de todas as coisas. Então devemos se arrepender, pedir perdão ao Senhor e ficar firme, caminhando na presença do Senhor, fazendo o que Deus quer que nós façamos. Aleluia. E diz mais aqui: irmãos que derramam sangue inocente. Quantos e quantos nós não vemos aí, né, meus irmãos? Assassinato e mais assassinato acontecendo na face da terra. Por quê, meus irmãos? Porque estão longe de Cristo, estão longe da palavra de Deus, não quer viver uma vida com Deus, não tem arrependimento, não vem nos caminhos do Senhor, e a gente vê o pior acontecendo, né? Como está sendo sempre passado no noticiário: é filho matando pai, é pai matando filho, é esposo tirando a filha de filho, de esposa, né? Tudo isso acontecendo, porque falta de Deus na vida, falta de andar conforme a palavra do Senhor. Porque isso aqui, meus irmãos, é um manual que Deus deixou para mim e para você, que nós vamos viver essa vida diante da palavra de Deus, para que nós venhamos se livrar dessas coisas que podem e vai tirar eu e você de receber a coroa da vida. Daquele dia nosso nome está escrito no livro da vida. E diz mais assim: e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. Irmãos, quantos e quantos, né? A gente vê esses povos, pensamentos maus, coisas que vêm pela cabeça da gente, e a gente tem que buscar em oração, né? Para que Deus venha tirar isso da mente da gente, para que venha tirar esses pensamentos maus de nossas cabeças, através de oração, jejum, busca em Deus, para que não venha ficar em nossa mente, para que nós venhamos limpar o nosso coração e os nossos pensamentos. E pés que se apressam para correr para o mal. Quantos, né, irmãos, que estão por aí correndo e fazendo mal? Quantos roubos, quantas coisas que o povo anda fazendo que não é o que Deus agrada. E nós devemos buscar estar sempre diante de Deus, buscando que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos libertar de tudo que não te agrada, de tudo que não agrada ao Senhor. Porque, irmãos, quando nós estamos dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. O inimigo coloca os pratos de Satanás na frente da gente, na mão sua. Então nós devemos ter força para isso. E essa força vem de onde, meu irmão? Essa força não vem de mim, não vem de você não, ela vem de Deus. Se você está aqui hoje, foi porque o Espírito Santo tocou em seu coração, para que você viesse aqui hoje, essa noite. Porque pela vontade minha, a vontade da carne, eu não estava aqui mais. Se eu continuasse na vontade da carne, eu estava jogado. Talvez nem vivo eu não estava mais hoje. Eu estava no mundo da perdição, da bebida, do álcool, aonde eu fui para o fundo do poço. Mas Deus me tirou, e Deus me dá força até hoje para seguir firme. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, é o Espírito Santo de Deus que nos dá força para você permanecer fiel, buscando cada dia mais a presença de Deus. E cada pecado que o Senhor, que você consegue se livrar dele, é mais um agir do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, ele é a água da vida, é uma água limpa, uma fonte, que ela começa a correr no nosso corpo e começa a tirar tudo mal, começa a tirar tudo que não agrada a Deus. A começar desde as vestimentas, você começa a mudar, você começa a ser transformado, você começa a mudar os seus hábitos.
Você faz uma experiência para você ver, meu irmão. Glória a Deus. Pega uma vasilha de água suja e vai colocando água limpa dentro dela e vai deixando derramar. Vai deixando a água correr. Vai deixando para você ver. Logo, logo você vai ver a água clarinha dentro do recipiente. Assim é o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Ele entra para te libertar de tudo que não agrada a Deus. Aleluia. Ele entra para tirar a sujeira que está no seu corpo. Ele entra para tirar a sujeira, a intenção do pecado, a intenção do adultério, a intenção do roubo, a intenção da mentira, a intenção da prostituição, tirar tudo, meus irmãos, do falso testemunho, da mentira, como foi dito aqui. Ele é que nos liberta de tudo. Mas para isso nós precisamos buscar. Para isso nós precisamos dar lugar para Ele agir na nossa vida. Aleluia. Porque se você não der lugar, se você não buscar através de renúncia, através de oração, jejum, leitura da palavra de Deus, nós não conseguimos. Muitos querem, talvez até que o Espírito Santo age na vida deles. Muitos querem que a vida deles seja transformada. Muitos querem ter força para livrar do vício do cigarro, do vício da bebida, do vício da droga, mas eles não dão lugar para o Espírito Santo agir na vida dele. É Deus, aleluia. Antigamente a minha esposa dizia para mim: bem, você está se matando, você não vai parar de beber. Eu falei: só bebo até o dia que eu quiser, pode ficar tranquilo, que eu vou parar. E esse foi parar, meus irmãos, foi quase 30 anos de oração ou mais dela, e eu nessa luta. Enquanto eu não reconheci que eu precisava de Deus, que eu precisava de Jesus na minha vida, que eu precisava do Espírito Santo de Deus, eu não consegui. E através do Espírito Santo eu consegui a me livrar do vício, da bebida, do cigarro, das farras, de tudo que me atrapalhava a seguir uma vida com Deus. Ah, irmão, mas você é santo? Não. Eu todo dia debruço meu joelho diante da minha cama na hora que eu levanto, antes de eu fazer qualquer coisa, e peço ao meu Deus, ao Espírito Santo, que me acompanha, aonde eu for, aonde eu estiver, que Ele esteja comigo, que Ele esteja me dando força, que Ele esteja me dando livramento, que Ele guie a minha família, que Ele guie os meus passos, que Ele guarde a minha casa, para poder ver, meus irmãos, se nós conseguimos vencer lá fora, que nós devemos revestir, como diz na palavra do Senhor, da armadura de Deus. A armadura de Deus é essa, é a palavra de Deus, é ela que vai nos dar força para seguir em frente, que é Deus falando comigo e falando com você. Mas nós precisamos dar palavra, nós precisamos dar lugar, nós precisamos tomar decisão na nossa vida, às vezes, para que isso aconteça. E diz mais aqui: e testemunha falsa que profere mentiras. A mentira está em todo quanto for lugar do pecado, porque a mentira é do diabo, o pai da mentira é Satanás. Ele fica de todas as formas querendo pegar eu e você numa mentirinha qualquer, para que demos brecha para ele entrar e agir de outras formas. E muitas das vezes a gente tem que vigiar mesmo para não cair. E a sétima coisa que Deus abomina é os que semeiam contenda entre irmãos. Irmãos, a fofoca, a contenda é uma coisa horrível diante de Deus. Ele fala que entre os irmãos, entre a igreja, entre a sua família, isso aqui engloba em todo lugar que o cristão, o servo de Deus estiver. Ele não deve semear contenda em lugar nenhum. Nós devemos ser uma pessoa que apacigua, que seja com uma palavra branda, que seja com uma palavra de amor para acalmar. Se você tem alguém falando: irmão, mas você conhece fulano, você viu o que está acontecendo? Vamos orar por ele, vamos fazer uma campanha, vamos orar, vamos falar para o pastor orar, vamos orar para que Deus venha libertar, para que Deus venha tirar isso disso. Não, muitas das vezes as pessoas ouvem
lá na frente, torna a falar para Cicrano, que saia semeando até dentro da igreja, até no meio da família. E nós não devemos fazer isso. Nós que somos servos do Senhor, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós devemos ser diferentes. Deus diz que nós devemos ser luz nas trevas. Então, se você está nas trevas, se você chega nas trevas, aonde tem fofoca, aonde tem calúnia, aonde tem... Cadê a sua luz? Ou você está em treva também, para você seguir em frente com essa fofoca, com essas palavras que não devem falar? Não, nós devemos ser luz. É aí que Deus diz que nós devemos ser luz das trevas. Para quando chegar numa situação dessa, você chegar e falar: irmão, vamos orar? Vamos orar pelaquela família? Vamos orar pelo irmão? Vamos orar pela irmã? Ela está fazendo isso, ele está fazendo isso, mas o Senhor vai libertar ele. Não é acabar de empurrar ele dentro do buraco, não. Nós temos que segurar na mão dele e puxar. Segurar na mão dela e puxar. Não é acabar de empurrar, não. Essa irmã não tem jeito para ela mais, não. Esse irmão não tem jeito para ela, não. Só sabe falar da vida dos outros. Eu vi ele falando da vida de não sei quem, não sei o quem. A fofoca. É a fofoca. Isso aí Deus abomina. Deus abomina qualquer pecado, mas esse aqui, ele fala que o que semeia contenda entre nós. É a fofoca. Então nós devemos ficar vigilantes nessas coisas, porque isso aqui é o essencial para que os filhos de Deus, os servos do Senhor, têm que fazer, têm que obedecer. Capítulo 20 diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a lei de tua mãe. Ata-os perpetualmente ao teu coração e pendura ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. E quando deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Glória a Deus. O Salmo 119, não sei se é o 105, diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Então, irmãos, primeiramente, é a palavra de Deus. É ela que vai nos encaminhar para viver uma vida reta diante de Deus. E muitas das coisas nós devemos evitar, como foi falado sobre os relacionamentos. Eu estava até fazendo um estudo hoje e deu certo com essa palavra. É os relacionamentos que Deus abomina, né? E muitas das vezes nós não conhecemos, nós não sabemos, mas nós não sabemos, talvez até sabemos, mas pensamos que não tem necessidade, como foi lido aqui mais cedo. Amizades mundanas. O que é amizades mundanas, meus irmãos? São aquelas que nos afastam da fé e nos afastam para o pecado. Por quê? Porque a amizade, muitas das vezes, claro que nós não devemos ter inimigo, nós devemos ser amigos, orar pelos nossos inimigos. Não é isso que a palavra diz? Mas nós precisamos acompanhar ele aonde eles for. Porque se nós formos acompanhar ele, eles vão nos arrastar dentro da nossa fé e vai nos arrastar para o pecado. Muitas das vezes, nos tempos atrás, até hoje, pastor Paulo, não é que eu sempre falo, não é que eu sou melhor, só que eu vivo diferente. Muitos convites, até da própria minha família, eu não vou, eu rejeito. Por quê? Porque regradas a bebidas, a falação, a falatório, às vezes até discussão da própria família. Então eu me afastei por causa disso. Porque, irmãos, a bebida me fez eu sofrer muito, fez minha família sofrer muito. E o que eu tenho que estar misturado aonde que tem bebida? Eu continuo orando por eles, eu continuo intercedendo por eles, eu continuo amando eles. Eu vou na casa deles, vou qualquer hora na casa deles. Mas quando tem essas reuniões, e eles dizem que são crentes, eu não vou. A Bíblia diz que nós temos que afastar da aparência humana. Então, se eu estou num ambiente desse, aonde tem bebida, e acontece uma contenda, uma briga, ou alguma coisa, ou até próprio umas falas qualquer, você acaba entrando no meio dessas falas, dessas conversas. Você acaba falando de um,
a falando de oi. E o que Deus diz aqui? Né? Os que semeiam contêm dentro dos irmãos. Ele abomina. E se eu começar a misturar aqui, eu acabo entrando numa dessa. E o inimigo só precisa disso para fazer um buraco muito grande na minha vida espiritual. Então eu não vou. E até hoje tem perdas, tem, porque eles não vão na minha casa. A tarde da bênção eles não vão, né? A gente tem um propósito com Deus, como o pastor Paulo e os irmãos nos ajudam lá, e eles não vão, só vai minha mãe e um dos irmãos meus. Mas não tem problema não, eu continuo orando por eles, para que Deus liberte eles, para que Deus dê uma oportunidade de salvação. Então essas coisas nós devemos nos afastar. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15:33, diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você inicia, se você está onde as conversas não agradam a Deus, as coisas que estão acontecendo não agradam a Deus, cuidado, que elas corrompem os bons costumes. Ela vai acabar te fazendo você corromper. Ela vai acabar te desviando da verdadeira palavra de Deus. Então nós devemos estar atentos com essas coisas. A intimidade. Eu pus aqui intimidade pré-nupcial, né? Que fala sobre os casamentos, sobre os pecados, né? Hoje em dia as pessoas não vão para a palavra de Deus, infelizmente. Estão orando junto antes do casamento. É sexo fora do casamento. É pecado, né? Deus nos chama à santidade e ao domínio próprio. Como diz a palavra, 1 Coríntios 6,18 diz: fugir da fornicação. O que peca contra o seu corpo é o pecado contra o nosso corpo. E o povo não está ligando para essas coisas, né? Hoje em dia é normal as pessoas viverem fora do caso, sem casamento, sem ser casado, né? Não querem se consertar diante de Deus. É sexo fora do casamento, é vida mundana. Então não adianta, não adianta essas coisas que corrompem a vida do cristão. Então nós devemos ir para a palavra, porque é a palavra que nós vai nos ensinar a verdadeira vida, de viver uma vida com Deus, né? Hoje em dia se diz muito por aí, né, um relacionamento aberto, que significa relacionamento sem fidelidade ou exclusividade, que quebram a aliança de Deus. Eu vou ler mais uma palavra aqui, que diz aqui em Mateus, para os irmãos entenderem um pouco sobre isso. Mateus 5 vai falar um pouco aqui dessa questão do casamento. Glória a Deus, aleluia. Porque relacionamento hoje está de qualquer maneira. As pessoas não querem fazer um relacionamento direito, respeitar as leis de Deus, quer fazer de qualquer forma, né? E a palavra de Deus diz assim, Mateus 5, 27 e 28, diz assim: glória a Deus. ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Qualquer que atentar numa mulher para cobiçar ao seu coração, já cometerá adultério. Imagina se tivesse relacionamento antes do casamento, né? Você já imaginou como ficaria? Então não adianta, gente. O jugo desigual, a união entre crente e aquele que contraria a fé cristã, é as pessoas que hoje em dia estão dentro da igreja, não se posicionam diante da palavra de Deus e acabam arrumando um relacionamento fora da igreja, fora da fé cristã, né? Isso aí compromete totalmente a obediência à fé, e o preço pode ser altíssimo às vezes, e às vezes é impagável. Aleluia. Porque, irmãos, você vê muitas experiências que as mulheres, esposas, maridos, pagando um preço alto por ter se relacionado com um homem cristão, ou com uma mulher, ou com um homem que não seja cristão, ou com uma mulher que não seja cristã. Quando somos todos dois do mundo,
que um passa e não se entrega a vida para Jesus. Foi quando aconteceu com a minha esposa. Ela pagou um preço alto, mas nem todos estão dispostos a fazer isso. Verdade. Nem todos. E aonde o casamento e o matrimônio se acabam. Por isso que Deus diz que nós devemos vigiar nessa questão, né? Que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 6,14, diz também: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Essa questão, que justiça tem as trevas? Como dizer, o cristão que vai caçar um casamento fora da igreja, a mulher que está dentro da igreja vai caçar um casamento fora da igreja. Não, meus irmãos. Nós temos que esperar em Deus e buscar em Deus e esperar que o Senhor vai preparar uma mulher de Deus, o Senhor vai preparar um homem de Deus, porque Deus reprova esse relacionamento, que viola a santidade, né? E distorce o seu propósito. Ele não deseja nos privar de amor, né? Não privar de, mas nos guardar, né? De enganos que nos afastam da vida eterna, porque Deus está nos privando disso. Ele quer nos orientar através da palavra, para que eu e você conseguimos ficar fiel até o fim, para herdar a salvação, para ganhar a coroa da vida, para naquele grande dia, como diz em Apocalipse, o meu nome e o seu nome estiver escrito no livro da vida. Porque se o meu nome e o seu nome não estiver escrito no livro da vida, nós seremos lançados no fogo do inferno. Nós não seremos, nós não vamos pedir para nós ir, não. Nós vamos ser lançados. Então, irmãos, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. E o fogo dele é para conserto, o fogo dele é para limpeza, é para que eu e você consiga andar no caminho certo que precisamos andar. Porque nós vamos, até quando vamos ficar dentro da igreja, um pé na igreja e o outro lá fora, fazendo o que agrada a Deus, fazendo o que agrada a Satanás? Porque não tem meio termo. O Senhor diz para mim e para você que só existe dois caminhos: um que leva que do mundo e o outro que leva para o céu. Não tem metade. É verdade. Então não tem como. Ou somos de Deus ou somos de Satanás. Então é onde nós devemos escolher, meu irmão. Porque se nós estamos na igreja, vamos buscar, vamos, nos dobrar em oração, em obediência à palavra, sabe? A palavra é que vai ensinar, é a palavra que vai nos corrigir, é ela que vai nos guiar através desse mundo perdido, porque o mundo jaz do maligno. Nós devemos afastar de tudo que é do mundo, de tudo que o mundo ama. O servo não tem que amar. O servo tem que amar é a verdadeira palavra de Deus, é as coisas de Deus, é as coisas que aproximam eu e você de Deus. Nós sentir a presença do Espírito Santo na sua vida, na nossa vida, deixar Ele agir, deixar Ele transformar, porque muitos têm por aí dizendo que o Espírito Santo recebeu o Espírito Santo, mas você vê ele pulando, rodando, fazendo o que não, gente. Você vai ver a vida da pessoa lá fora, você vai ver a vida do pregador, você vai ver a vida da cantora lá fora. É uma vida completamente errada, completamente na mentira. E aonde que o Espírito Santo está? Se ele diz na palavra que ele não habita em corpo imundo, e a pessoa está no mundo do pecado, como que ela está com o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, você vê na vida da pessoa, é uma vida transformada, é uma vida liberta, é uma vida de oração, é uma vida de jejum, é uma vida de amor com os irmãos, é uma vida de amor com a família, sabe? Aí sim, aí você está vendo, você fala, rapaz, aquela irmã ali, quem diria? Olha o jeito que ela mudou a vida completamente, essas coisas não faz mais, ela mudou a verdadeira serva do Senhor. Aquele irmão, mas você vê a diferença, aí sim, aí você está vendo, porque é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que muda, é Ele que capacita. Nós não fazemos nada sem o Espírito Santo, e Ele não habita no corpo humano. Nós temos que abrir o coração, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, para que Ele venha trabalhar na minha vida e na sua vida, e que nós possamos um dia se encontrar
lá no reino do céu. Como nós estamos encontrando aqui, em nome de Jesus, nós vamos encontrar lá no reino do céu. Mas nós não devemos perder a oportunidade de pedir perdão, se humilhar na presença de Deus. Porque a palavra diz que nós devemos humilhar. Não é os humilhados, não. Não é os humilhados, não. Porque humilhação você aguenta toda hora aí. Ser humilhado na sua família, ser humilhado no trabalho. Muitas das vezes você passa por um certo tipo de humilhação no trânsito, aonde você for. Não é isso que vai te salvar, não. É você humilhar na presença de Deus. Senhor, pequei contra ti, meu Pai. Senhor, eu estou errado. Eu não mereço o seu perdão, mas o Senhor, pela sua misericórdia, o Senhor vai me perdoar, Pai. E segue em frente, caminhando. Não para, não olha para trás. Porque para a mulher de Jó não tem jeito, não. Ela olhou para trás e virou uma espada. Mas para você e para mim ainda tem jeito. Vamos olhar para frente, vamos caminhar, vamos fazer o que Deus gosta, porque a salvação nos espera, em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade.